Oiê, tudo bem com vocês, gente? Hoje é dia 19, ontem foi dia 18, abriu o Sisu, né? Dia 16 saíram as notas do Enem. Infelizmente não foi o resultado que eu estava esperando, então... Oi, gente, então, eu tô editando agora o vlog e eu percebi que, tipo, a parte que eu tô falando agora, eu meio que deu errado a gravação. Então eu quis vir aqui regravar rapidinho, só pra falar mais ou menos o que eu estava falando nessa parte, né? Eu comecei falando pra vocês, infelizmente a nota do Enem que saiu não era a nota que eu estava esperando. Sabia que não ia sair uma nota muito alta porque eu corrigi a minha prova. Logo depois, quando saiu o gabarito, eu já fui corrigir justamente pra poder já começar a me planejar, porque eu não ia aguentar ficar esperando até janeiro, né, saber o que eu ia ter que fazer. Então eu já tinha corrigido minha prova e eu voltei a estudar. Então desde dezembro eu comecei a estudar, não certinho com o planejamento certo, mas eu comecei a ver, por exemplo, matemática básica, coisas mais tranquilas. E aí agora em janeiro eu oficialmente realmente comecei a aumentar o meu ritmo e em fevereiro eu vou voltar com a mentoria. Mas o que eu tava falando nesse início é que eu já comecei a estudar em janeiro e eu queria compartilhar com vocês o que eu comecei a fazer, qual curso eu comecei a fazer, o que eu decidi fazer esse ano de 2026, que... Muitas pessoas têm falado, né, que vai ser um Enem mais difícil, que o Enem tem cada vez mais ficado mais complicado, né, de você se dar bem. Então eu confesso que eu tô com um pouquinho de... dá um frio na barriga, querendo ou não, sempre uma incerteza, mas eu também tô muito confiante pra esse ano, tô muito animada. E, enfim, eu quero registrar esses momentos com vocês, justamente pra lá no final da faculdade eu ver isso de novo e falar, caramba, cara, valeu a pena todo esse esforço. Voltei! Antes de tudo, eu anotei, porque eu percebi que eu fico gaguejando muito, porque eu esqueço o que eu tenho pra falar, então eu anotei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Bom, como eu já comentei no início do vídeo, estamos em 2026 oficialmente, já começamos o ano, hoje já é dia 19, e como eu falei, dia 16 saiu a nota do Enem e dia 19, ou seja, hoje, abriu as inscrições para poder iniciar no Sisu, né? Colocar nota e ver aquele processo que vocês já sabem, né? Do Sisu. Então não deu muito certo 2025, porém eu não estou triste, eu não estou desanimada. Eu já decidi então começar a estudar, voltar a estudar. E eu quero mostrar pra vocês, contar pra vocês o que eu decidi fazer esse ano. Peguei meu tablet aqui, gente, começou a chover, então a água tá entrando aqui dentro, mas eu tô deixando uma brechinha aqui aberta pra ter um pouquinho de luz, né, pra não ficar escura essa gravação. Mas começou a chover, talvez vocês escutem, ou não, o barulho da chuva. No terceiro ano,
eu entrei num pré-vestibular presencial na metade do ano. Se eu não me engano, eu entrei em junho, alguma coisa assim. Então eu fazia o quê? Eu estudava de manhã, né, na escola mesmo, no ensino médio, e à tarde eu ia pra esse cursinho, né? Eu entrei nesse cursinho mais porque a minha escola, né, tinha desconto, então eu ganhei um desconto muito bom. E eu também tinha algumas coisas que eu mandei pra lá, alguns documentos de certificado, de aluno de destaque, enfim, essas coisas. E eu mandei, então eu consegui um desconto muito bom. E eu não tinha, tipo, contato, tipo, zero contato sobre coisas a ver com vestibular, porque eu nunca me interessei. Eu queria, antes de querer medicina mesmo, eu queria fazer psicologia. Então, na minha cabeça, psicologia eu não precisaria me esforçar tanto quanto medicina, né? Então, tipo assim, na minha cabeça, eu, sei lá, ia entrar numa particular, então, tipo, eu não ia precisar me importar com essa questão muito da nota do Enem. Então, meio que eu nunca me interessei por Enem, nunca pesquisei, mas aí no meu terceiro ano foi, tipo assim, a mudança, porque foi quando eu decidi fazer medicina. Outro dia eu gravo um vídeo falando sobre essa questão de eu querer fazer medicina e afins, o que me fez mudar de curso, mas eu decidi mudar e fazer a tal da medicina. E aí que tudo mudou, né? Porque eu me encontrei totalmente perdida, totalmente leiga pra pré-vestibular, totalmente leiga sobre Enem, sem entender sobre nada. E já era metade do ano e eu ia prestar o Enem naquele ano. Então apareceu essa oportunidade, que eu vejo também muito como Deus na minha vida, essa oportunidade de fazer, estudar em um cursinho. Então eu comecei a fazer, e quando eu comecei a fazer, eu me dei conta do quanto o meu estudo estava defasado, o quanto, tipo, eu não tinha realmente noção das matérias no geral. Eu lembro até dias com um professor de química, em que eu vi a aula dele, e nem era uma parte da química que era difícil, era química, eu acho que era química orgânica, mas eu não tinha noção de nada, porque a minha escola que eu estudei, eu sempre estudei em escola pública. Então, querendo ou não, a gente sabe que no Brasil o ensino de escola pública não é um ensino que te coloca numa federal, principalmente para cursos assim, em que é muito concorrido, que exige de você uma média muito alta. Então, acabou que eu me dei conta de que eu não sabia nada. Então, eu me lembro de eu estar nessa sala de aula com o professor e depois da aula eu chegar nele e, tipo, chorar mesmo, de tipo assim, meu Deus, o que eu faço? É muita coisa. E enfim, passou o Enem, fiz o Enem naquele ano. Eu fui muito bem em redação. Foi meu primeiro Enem, pra vocês terem uma ideia. Eu tava no terceiro ano, foi meu primeiro Enem. E eu fui muito bem na redação, só que nas outras médias eu fui péssima. Foi, tipo assim, terrível. Tanto é que eu não pude nem concorrer na vaga na faculdade que eu quero. Aqui é a Faculdade Federal aqui do meu estado. Eu não pude nem concorrer, porque minha média, tipo, não chegou ao mínimo pra poder concorrer. Então foi algo assim que me deixou bastante chateada, mas ao mesmo tempo eu pensei, meu Deus, tá, agora a gente vai começar pra valer. E aí, no ano de 2025, eu tirei justamente, eu não tinha mais ensino médio, não tinha mais a correria, então eu falei, não, eu vou agora me esforçar pra poder, só vou estudar pro Enem pra 2025 pra vir essa aprovação. Só que aí, o que eu fiz? Como eu não conhecia nada, como eu falei, eu não tinha noção de nada, de cursinhos, de nada mesmo. Eu não sabia nem que existia essa vasta variedade de cursinhos e de preparatórios, seja online, seja presencial. O que eu conhecia era o Ferreto, era o único que eu conhecia que eu assinei. Eu assino o Ferreto desde o meu segundo ano, eu acho, do ensino médio, porque eu usava pra estudar mesmo. Eu também não sabia que o Ferreto era pra pré-vestibulares, pra vocês terem noção do quão leiga eu era. Mas aí, enfim, quando eu entrei nesse novo cursinho, eu conheci de verdade o que era um pouquinho dessa questão da correria do vestibular. Então, no ano de 2025, eu continuei, fiz de novo o pré-vestibular presencial
E continuei assinando o Ferreto, então eu de tarde eu ia pra aula no presencial e ficava lá de 1 às 6h30. Mas em casa mesmo eram os momentos que eu mais estudava, que era pelo Ferreto. Então eu particularmente eu aprendia mais e eu não tinha aqueles momentos de distração entre aula e outra, muitos colegas, risada, aí tem um intervalo que é enorme, aí às vezes o professor falta, pipipi, popopó, sabe? Todas essas coisas que acabam tirando a atenção mesmo. Mas eu pensava que eu precisava de um presencial. Eu acho que também um pouco daquela coisa de não querer desvincular também daquela questão da escola. Então, foi um processo. Então, eu fiz esse pré-vestibular presencial em 2025, fiz o Ferreto e uma coisa diferente. Eu comecei a fazer um curso de redação, que é um curso de uma professora aqui da minha cidade, que eu queria muito, muito mesmo. Foi o cursinho que eu conheci no terceiro ano, no final do terceiro ano, e que eu via que algumas pessoas conhecidas faziam, e eu falava, meu Deus, eu quero muito fazer redação com essa moça. E aí eu fiz online, não fiz presencial porque não tinha como, né? E também era mais caro, então, tipo, ficou várias questões meio que inviável, porque o cursinho presencial já tinha um valor elevado. Voltei, eu tive que limpar a varanda porque a chuva meio que molhou tudo e, enfim. Mas voltando, continuando no assunto. Então, eu fiz esse ano presencial, fiz muitas amizades, foi algo assim, foi um ano bom, foi um ano de aprendizados. Porém, eu cheguei à conclusão de que realmente não tem como eu ter uma preparação 100%, isso é a minha pessoa. Tem gente que é diferente e tudo bem, mas eu não consigo com muitas distrações e muitas coisas. Eu preciso de sentar, estudar e focar e ficar estudando e dar atenção aos meus erros. E presencialmente eu não conseguia dar atenção aos meus erros, principalmente nem fazer questões após receber a teoria. Então isso foi algo que me atrapalhou demais, eu acho. E, enfim, entre outros fatores que eu posso comentar depois, mas isso que eu fiz em 2025. Eu fiz o cursinho presencial, eu continuei estudando online no Ferreto. Algumas matérias eu via muito no YouTube. Eu gostava muito de ver o professor Parabólica de História, para as aulas de História, para as aulas de Filosofia, enfim. Eu gostava bastante dele. Deu 2 horas agora, gente. E, enfim, estudava muito por ele. E uma coisa que mudou totalmente a minha preparação ano passado foi que a minha professora de redação, como eu falei pra vocês, eu fazia aula online, e ela fez uma parceria com uma moça que fazia mentoria, que dava mentoria de estudos. E aí eu tive o primeiro contato com o que seria um mentor de estudos. Eu não sabia também que isso existia, gente, sério, eu era muito leiga e ainda acho que sou muito leiga por algumas coisas. Mas é assim, né, o estudo você vai aprendendo, você vai descobrindo novas coisas e, enfim, não tem jeito. E, enfim, eu descobri essa mentora, eu conheci ela. Ela, por um tempo, ela deu mentoria pra gente junto com o curso de redação. Só que, obviamente, foi durante um tempo e depois parou. E aí ela avisou, a gente, eu não vou mais dar mentoria, mas eu vou dar um desconto pra vocês que são alunos, que foram alunos dessa professora. A bateria do fone acabou. Enfim, vou continuar falando aqui mesmo sem o microfone. Enfim, então eu conheci essa mentora e aí eu decidi continuar a mentoria, né? Assinar com o desconto que ela falou que ela daria pra gente, que era aluno da redação. Eu comecei a estudar de verdade, eu comecei a ver, tipo, muitas matérias a mais do que eu via. Eu achava que, tipo, eu estudava muito, eu achava que, nossa, já tinha visto, tipo, quase tudo. Só que, na verdade, eu não tinha visto quase nada, já tava quase beirando, já era agosto, tava beirando o Enem e, tipo, eu não tinha terminado nenhuma matéria. E história, eu negligenciei história um ano inteiro. Tipo assim, eu assistia do cursinho, mas eu não pegava pra fazer exercício porque eu pensava, história. E, enfim,
Mentira, pra não falar que eu negligenciei o ano inteiro, no início do ano eu fazia as questões de história, mas aí quando começou a ficar, tipo, sempre começa a ficar mais puxado, começa a vir as matérias difíceis de matemática, de biologia, de química, de física, principalmente física, você começa, tipo, tendo que priorizar o que é mais importante. E eu, como eu quero uma área que natureza tem um maior peso, então eu comecei a negligenciar humanas e priorizar natureza. E matemática, muita matemática. E enfim, ela apareceu, foi literalmente magia de Deus, um aparecimento assim divino na minha vida, se é melhorar cada vez mais. Só que tipo, eu acho que não deu realmente o tempo. Infelizmente não foi. Foram poucos meses que eu tive com ela no ano passado, então eu aprendi muita coisa. Eu melhorei a minha média no Enem, não foi a mesma média do ano passado, do retrasado, no caso, né, 2024, do meu primeiro Enem. Não foi a mesma média, eu melhorei. Porém, em algumas coisas eu vacilei, principalmente na redação. E agora temos um novo ano e eu acho que o que eu fiz ano passado, o que eu fiz ano retrasado, vai servir de aprendizado para eu saber reter e saber, né, também inovar. O que eu vou fazer esse ano, o que eu tenho que fazer de diferente, o que eu errei, quais os erros que eu cometi. E para começar, o que eu acho que, principalmente, que eu escolhi mudar esse ano foi essa questão do cursinho presencial, migrar do presencial para o 100% online. Então agora eu vou fazer um cursinho, eu assinei uma plataforma que não é o Ferreto. Eu ainda tenho acesso ao Ferreto, minha assinatura vence, eu acho que em fevereiro ou março. E então eu ainda consigo ter acesso a algumas coisas do Ferreto, mas eu assinei uma outra plataforma que eu vou mostrar pra vocês, é de um professor que eu acho que vocês conhecem. Ele é meio famoso aí no YouTube, então eu assinei a plataforma dele e eu vou fazer aula de redação presencial agora com essa mesma professora que eu fiz ano passado, só que em vez de fazer online eu vou fazer presencial, que eu acho que pelo fato de eu não ter tido um desempenho tão bom da redação, preciso melhorar ainda na redação, então eu decidi fazer presencial. E obviamente eu vou continuar fazendo mentoria com a Luísa, eu vou continuar tendo essa ajuda dela. No mais, eu vou fazer essas 3 coisas e eu espero que dê certo dessa vez. E se Deus quiser vai dar tudo certo e no final do ano eu terei minha aprovação e eu gravarei pra vocês. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da plataforma que eu falei. Ela é assim, né? Ela é tipo, não é um aplicativo, mas é um site. E aí tem aqui uma aba de definição de metas, o que é bem legal, eu acho. Eu vou começar a usar quando a Luísa estiver montando minha semana, eu provavelmente vou usar isso aqui. No momento eu não tô usando. Aqui tem quantos dias você entrou, né? Aí a gente tem aqui, né, a continuidade do curso. A gente tem aqui a área dos ciclos. O que é essa área dos ciclos? Quando você entra na plataforma em si, você, por exemplo, aqui no nivelamento, aqui a gente tem um método de estudos que é utilizado pela plataforma, que eles ensinam a gente, e aqui são as coisas básicas que é necessário saber para poder avançar no estudo. Então aqui a gente tem matemática básica, a gente tem aqui biologia, a gente tem física, química, linguagem, geografia, e aqui é mais matérias básicas. Então, por exemplo, matemática, que é o que eu tô vendo mais. A gente tem aqui os fundamentos da matemática, tem isso aqui, fundamentos da matemática, revisão, e esse aqui que é mais opcional, que são mais aulas, tipo, bem básico, dessa primeira parte do ciclo e depois ir partindo para as próximas. Mas se você não quiser seguir o ciclo, você também tem aqui a aba que é das aulas no geral. Então a gente tem aqui a matemática, as matérias de matemática que tem, ciência da natureza, enfim. Tem bastante coisa aqui dentro. Aqui a gente tem a aba de mentorias. A gente tem aqui a aba de vestibulares tradicionais, que a gente tem aqui a aba de questões, que é o banco de questões, a lista de questões. Eu não cheguei ainda a dar uma utilizada boa desse banco de questões, dessas listas. Eu pego mais as listas que vêm na aula, então eu ainda não posso dar um feedback sobre isso.
Enfim, eu quis finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu tô mostrando aí um pouquinho de como foi o resto do meu dia. Eu saí, fui na academia, saí com a minha mãe pra comer. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e tchau!